Aí, agora abriu. Conseguem ver aqui? Sim. Então, hoje a gente Sim. vai falar sobre realização de sonhos, principalmente sobre quebra de padrão. Então, muitas vezes a gente percebe que está rodando em círculo, como se a história se repetisse, só trocasse o personagem e a história é sempre a mesma, mesmo começo, mesmo meio e meio fim. E às vezes dá aquela esperança de agora vai, dessa vez vai ser diferente. Mas é quando vê, o desfecho é sempre o mesmo. E às vezes, a gente já falou isso também sobre dependência emocional, o quanto de expectativas a gente cria e o quanto de responsabilidade a gente coloca para o outro. O quanto a gente coloca o outro no centro da nossa vida, vive em função do outro e espera a mudança do outro, principalmente quando existe essa esperança de mudança de padrão. Ah, dessa vez eu gostaria que fosse diferente. Eu projeto toda a minha expectativa no outro, na esperança de que dessa vez fosse diferente. E mais uma vez eu alimento mais uma mágoa, mais uma frustração, mais uma decepção. Então, hoje a gente vai aprender como sair desse ciclo de repetição. Então, quando a gente fala de realização dos sonhos, a gente tem alguns motivadores, a gente tem escalas de segurança. E quando a gente percebe que a gente repete uma história, a insegurança, o medo de repetir essa mesma história, faz com que muitas vezes a gente trave. Então, aqui a gente tem a pirâmide de realização, de segurança. Então, qual é a base dessa pirâmide? São a segurança em relação às nossas necessidades fisiológicas. Se manter vivo, alimentação, respiração, como se o corpo precisasse estar funcionando. O básico do corpo tem que funcionar. Alimentação, é, hidratação, sexo é uma forma de perpetuar a espécie, então sexo é uma forma de segurança e excreção. Então isso é a nossa segurança básica, é a nossa fisiologia do corpo funcionando. E aí, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai buscando por mais segurança, como se nós fôssemos buscando níveis de segurança mais elevados. Aí, partindo do atendimento das necessidades fisiológicas, a gente sobe um degrau. E qual é esse degrau? A segurança do corpo. E aqui na segurança do corpo, a gente inclui segurança física. Segurança física com uma casa para morar, um acesso à saúde, um emprego, algo que eu possa suprir as minhas necessidades, como eu tivesse uma segurança. Morar, comer, dormir, acesso à saúde, aqui já envolve segurança em relação ao corpo. Subindo mais um degrau, a gente tem os nossos relacionamentos. Amizade, família, intimidade, relacionamento, isso também nos traz uma forma de segurança. Só que muitas vezes, principalmente quando existe dependência emocional, aqui a gente projeta nossa segurança no outro. E por isso que o próximo passo, o próximo nível de consciência é a nossa estima, é a nossa autorrealização nas minhas conquistas, naquilo que eu acredito em mim, naquilo que eu confio e não naquilo que os outros dizem a meu respeito. Então, por que é que isso vem depois de um relacionamento de casal, de um relacionamento com a família? Porque nós somos ensinadas a viver em grupos. E a dependência emocional é algo que todo mundo cresce, se desenvolve e precisa se desvincular dela, principalmente quando se trata de relações primárias. Então, quando a gente é criança, a gente depende do pai e da mãe. A gente fica vinculado ali. E aí, o que que acontece? Eu preciso crescer, eu preciso amadurecer para que eu comece a olhar para mim
para que eu comece a desenvolver a minha autoestima e comece a ter segurança em mim. Enquanto eu não tenho segurança em mim, eu projeto essa segurança na família, no relacionamento de casal, nas outras pessoas. A partir do momento em que eu tenho autoestima, que eu confio em mim, eu consigo subir mais um degrau. E aí eu começo a colocar em prática os meus dons, os meus talentos e principalmente começo a me conectar com uma inteligência divina. Eu começo a entender que eu não tenho controle sobre tudo, que existem coisas que são necessárias na minha vida para o meu crescimento e para o meu amadurecimento. E um ponto importante no nosso desenvolvimento pessoal e na construção da nossa inteligência emocional é entender que nem tudo é um ataque pessoal, que não necessariamente a outra pessoa fez alguma coisa para você de maldade. A pessoa só fez e só te oferece aquilo que ela tem para te dar. E aonde é que a gente se decepciona? Onde é que a gente se frustra? Quando nós projetamos no outro as nossas esperanças, as nossas expectativas, as nossas vontades, os nossos desejos. Aí o que que acontece? Voltando lá para a dependência emocional, eu coloco o outro no centro da minha vida, eu giro em torno daquilo como se a minha felicidade dependesse do outro, como se o outro me responde, se o outro atende a minha necessidade, se o outro faz aquilo que eu quero, aí eu me sinto plena e realizada. Só que observem a escala dos níveis de satisfação. Primeiro, necessidades fisiológicas. Segundo, segurança física. Emprego, dinheiro, casa para morar, saúde, o básico. Terceiro, família, amigos, relacionamento de casal. Quarto, autoestima. É a partir daqui que a gente começa a sair da dependência emocional. Quando eu confio em mim e principalmente quando eu subo mais um degrau e eu começo a projetar as minhas expectativas numa força maior, seja o universo, seja Deus, seja lá o que você acredita. Mas tem coisas que a gente não tem controle. A gente não tem controle sobre os desejos, sobre as vontades. E onde é que eu vejo que muitas mulheres se perdem e se enlouquecem, principalmente quando o assunto é relacionamento de casal? No tentar controlar o outro. Ah, porque se eu não ficar em cima o tempo inteiro, ele vai me trair. Se eu não ficar indo atrás dele, se eu não fico perseguindo ele, ele vai me trair. Você não tem controle, você não tem poder sobre a decisão do outro. E você tentar sufocar o outro, tentar colocar o outro numa caixinha, não vai evitar certas coisas. Então, quando você começa a entender e a confiar coisas numa força maior, o teu fardo se torna mais leve, fica mais fácil para você. Porque onde é que muitas mulheres se perdem? Querem controlar tudo, aquilo que o outro faz, como o outro faz, aquilo que o outro deve fazer, aquilo que o outro não deve fazer. Isso gera um estado emocional, físico, psicológico de exaustão, porque eu não tenho como controlar tudo o tempo todo. Aí vem mulheres que querem controlar, administrar tudo, trabalho, família, filhos, emprego do outro, dinheiro do outro, o que o outro faz, aonde que o outro vai. E isso chega à beira de um burnout, porque é o excesso de controle. Só que aí aonde é que eu estou depositando as minhas energias e as minhas expectativas? No outro. Isso é dependência emocional. Então eu preciso confiar em mim, confiar numa força maior e entender que tem coisas que não dependem de mim. E que se o outro decide me trair, isso não é uma coisa que eu tenho controle ou que está a meu alcance. Ah, mas então eu tenho que aceitar homem que trai? Não, mas você também não precisa se enlouquecer, perseguir um homem por medo de que ele vai te trair. Tem coisas que você não vai evitar. E confiar numa inteligência divina, entregar os teus planos a algo maior, se torna mais leve, faz com que você consiga seguir e entender que nem tudo é um ataque pessoal, que a pessoa só faz aquilo que ela tem para te oferecer. Então, lembra que em aula anterior a gente já falou que nós atraímos pessoas o tempo todo. E aonde é que é
a grande diferença? Qual é a grande diferença? É o critério de seleção. Quem eu permito que se aproxima de mim? Quem eu permito que faz parte da minha vida? Claro que nós não temos controle sobre tudo, mas quando eu começo a observar e eu começo a avaliar, eu entendo que eu também tenho a minha parcela de responsabilidade. Então, qualquer tipo de relacionamento que não seja pai e mãe, todo mundo tem a sua parcela, 50-50. E eu sou responsável, inclusive, pelo que eu permito que o outro faça na minha vida. Então, entender que tem coisas que não estão a teu controle, que você não vai conseguir controlar, a tua vida se torna mais leve. Entender e se questionar quem você pensa que é. Quem você pensa que é? Isso influencia diretamente nas tuas vontades, nos teus desejos, naquilo que você quer realizar na sua vida. Às vezes, você até gostaria de viver alguma coisa, mas você olha, você observa aquilo, parece que aquilo é tão longe, aquilo é tão distante, é como se você não conseguisse alcançar aquilo. Os teus primeiros pensamentos, sentimentos a teu próprio respeito não têm origem em você, tem origem naquilo que os outros pensaram, naquilo que os outros vieram a te falar e muitas vezes repetiram incessantemente e você passa a acreditar que você é aquilo. Principalmente quando falavam das suas capacidades ou das suas incapacidades, da sua aparência física, daquilo que você era boa, daquilo que você não era. Principalmente quando você cresce em um ambiente muito difícil, onde as coisas são muito difíceis. Como é que você vai acreditar que é possível você realizar certa coisa? Se a vida inteira você ouviu a mesma repetição, ou você ouvia coisas como ai, você nem é tão bonita assim. Ou você nem é tão inteligente assim. Ou você não consegue. Ah, imagina que você vai conseguir fazer um bolo. Você não tem capacidade para isso. Ai, sai daí que você não faz nada direito. E você começa a acreditar que você é aquilo. Então, se questionar sobre aquilo que falavam a teu próprio respeito, vai te trazer mais segurança e mais autoestima. Lembra que ter autoestima é um próximo passo e parar de depender da validação e da aceitação do outro. Eu entendo que aquilo que o outro dizia a meu respeito nem sempre está certo. E muitas vezes a pessoa nem fazia aquilo por maldade, fazia para uma forma de proteção. Ah, mas fez da forma errada. Cada um fez com as ferramentas que tinha aquilo que era possível. Ah, mas eu poderia ter feito diferente. Cada um só faz aquilo que tem capacidade de fazer. Ah, mas eu poderia ter feito diferente. Não, você fez a única coisa que estava a teu alcance naquele momento. Mesmo que um minuto depois você mude de ideia, no minuto anterior você só fez aquilo que você poderia ter feito. Então, às vezes, muitas críticas, muitos julgamentos, muitas acusações sobre você não dizem respeito à tua capacidade ou tuas incapacidades, mas talvez no sentido de proteção, de tentar evitar que você se frustrasse, evitar que você se decepcionasse. Então, começar a se questionar sobre as tuas capacidades e incapacidades e ver que aquilo que falavam a teu respeito não necessariamente era certo ou era uma verdade absoluta, isso já faz com que você vá reconstruindo a tua autoestima. Então, a formação da nossa personalidade é formado pelos nossos sistemas de crenças. O que são as nossas crenças? São verdades absolutas, intrínsecas, imutáveis, algo que eu acredito fielmente que é assim e que não pode ser diferente. Isso influencia diretamente nos teus comportamentos e nos teus resultados. Então, por exemplo, aqui, ó, como é que o sistema de crenças se forma? De duas maneiras: através de um forte impacto emocional ou através da repetição. Seja qual for o modelo, é possível reconstruir. Então, voltando aqui,
Aquilo que você pensa vai gerar um comportamento e vai gerar um resultado. Um pensamento vai gerar um sentimento, vai gerar um comportamento e vai gerar um resultado na minha vida. Então, o meu sistema de crenças é o quê? Aquilo que me gerou um forte impacto emocional ou aquilo que foi repetido incessantemente. Então, por exemplo, você acredita que todo homem trai, todo homem é canalha, todo homem é igual. Isso foi repetido incessantemente 1 milhão de vezes a vida toda, porque homem é assim mesmo, porque melhor com ele, pior sem ele, porque você tem que aceitar. E quando você começa a ouvir isso, por mais que hoje você pare e pense, não, eu quero viver algo bom, eu quero viver um relacionamento bom, lá no teu inconsciente, essa pessoa nem existe. Eu nem posso me relacionar com essa pessoa porque eu nem acredito que essa pessoa existe. Então, tudo aquilo que foi dito para você incessantemente, repetidamente, vai formar o teu sistema de crenças. Então, o que é que falavam para você a respeito das tuas capacidades, a respeito das tuas incapacidades? O que é que foi repetido várias vezes para você? O que é que falavam para você? Você não consegue, você não pode, você não é capaz. O nosso inconsciente não reconhece tempo. Para o nosso inconsciente, é como se tudo acontecesse no aqui e no agora. A nossa vida é apenas uma repetição desse padrão. E aí, o que acontece? O que é um forte impacto emocional? É uma situação que me gerou um forte impacto. Por exemplo, 11 de setembro, a maioria das pessoas associa com o Torre Gêmeas. Por quê? Uma sensação de forte impacto emocional. E aí você pensa na tua vida, naquele momento em que, por exemplo, a mãe descobriu que o pai traía, envolviam as crianças nesse ciclo. Ali você já entende que todo homem é igual, vai acontecer isso comigo. Por mais que você não pense isso de forma clara, o teu inconsciente registrou essa informação. E essa informação vai se repetindo na tua vida. E isso serve para tudo, não apenas para relacionamento, mas serve para o teu padrão físico, para o teu padrão financeiro. Então, por exemplo, um forte impacto emocional. Aconteceu algo lá na tua vida que a família perdeu dinheiro. Aconteceu algo lá na tua família em que agora a gente perdeu algo muito importante. Aquela criança registra aquele forte impacto emocional. Então, a partir daqui, isso gera um pensamento, um sentimento e um comportamento. Por exemplo, a minha família perdeu um dinheiro muito importante. Opa, então eu preciso poupar, então eu preciso segurar, então eu preciso me precaver. Não que a prudência ela não seja necessária, ela é. Só que a partir do momento em que você passa a viver a tua vida baseado nesse padrão inconsciente, o que é que o teu inconsciente vai fazer? Vai repetir aquela história, vai fazer você voltar para aquele ciclo incessantemente. Essa é a tua programação, você não consegue sair, você não consegue fazer diferente. E aí tá, aí hoje você não entende na tua vida porque é que você avança um pouco, avançou um pouco, volta para a estaca zero. Saiu da estaca zero, pensa, agora vai. Vai lá e volta para a estaca zero. Por que é que isso acontece? Aconteceu uma situação de forte impacto emocional, um trauma. O que é um trauma? É uma forte carga emocional que não chegou ao fim. Então, toda experiência ela precisa de um começo, de um meio e de um fim. Quando existe um forte impacto emocional, é como se eu ficasse presa naquela emoção. Emoção gruda igual cola super bonder, eu não consigo sair. E o padrão se repete a minha vida inteira e eu não consigo sair. Não consigo começar a fazer diferente. Por quê? Eu ainda estou presa naquela experiência de forte impacto emocional. E o meu inconsciente vai me levar toda vez para aquela situação. Histórias que se repetem são lacunas de aprendizado. A situação aparece na tua vida quantas vezes for necessária
até que você tire o aprendizado necessário e aprenda a fazer diferente. Mas foi a pessoa que me enganou, foi a pessoa que me traiu, foi a pessoa que fez algo de errado comigo. Por que é que isso se repete na minha vida incessantemente e eu não consigo sair desse padrão? Lembra dos 50%? Você é responsável pela pessoa que você permitiu que entrasse na tua vida. Mas a pessoa é da minha família. Não necessariamente você precisa conviver. Não é porque a pessoa é uma pessoa muito próxima, um familiar muito próximo, que você é obrigado a conviver. A grande questão é a forma como isso está em paz dentro de você. Você não é obrigada a absolutamente nada, nem a conviver com pessoas que te desrespeitam, te maltratam ou fazem algo que você acha desrespeitoso, mesmo que essas pessoas sejam da tua família. Então, quando a gente mapeia aonde é que está, a gente sai dessa pontinha aqui e a gente aprofunda. Então, nós não somos guiadas pelo nosso consciente. Seria muito fácil se eu observasse e percebesse: esse padrão me leva a esse tipo de resultado. Lembra? Um pensamento gera um comportamento que vai gerar um resultado. Só que isso não é consciente. Se fosse consciente, seria muito fácil eu sair. Só que o que acontece? Isso é inconsciente. Para que eu possa mudar esse padrão, o primeiro passo é tirar do inconsciente, trazer para o consciente para que eu possa mudar. Enquanto eu não fizer isso, a história vai se repetir várias vezes. Lembra? Histórias que se repetem são lacunas de aprendizado. A história vai vir na sua vida 1 milhão de vezes com pessoas e formas diferentes até que você entenda o que é que eu preciso aprender. Mas foi a pessoa. Você abriu a porta, você permitiu que essa pessoa entrasse. Então, onde é que a gente melhora a partir daqui? No critério de seleção. Então, a gente tem 5 programações muito importantes na nossa vida que programam o nosso inconsciente. Quais são essas 5 etapas da vida? Pré-concepção, concepção, gestação, nascimento e primeiras horas de vida. Então, quando a gente fala que eu faço muito esforço para ser amada, eu sempre sou abandonada nos meus relacionamentos. Eu sinto que eu faço muito pelo outro e eu não recebo na mesma proporção. O que é que tem de errado? Muitas vezes é a hora do nascimento. Existe um movimento de amor interrompido. Por exemplo, eu nasci, eu não tive acesso à minha mãe. Nasci prematura, tive que ser levada para a incubadora, faltou oxigênio. Esse movimento de amor interrompido faz com que a criança se sinta abandonada. Lembra que nós somos guiados por uma programação. Então, aquele bebê frágil, indefeso, que se sentiu desprotegido, abandonado, ali no momento do nascimento, nas primeiras horas de vida, ele vai levar isso para a vida e não vai entender por que é que nas relações ele faz demais e não recebe na mesma proporção. Então, essas 5 etapas, elas são muito importantes para determinar a tua vida e o tipo de relacionamento que você vai viver. Tá, mas então eu entendi. Entendi que quando eu nasci, a minha mãe precisou se afastar, a minha mãe a minha mãe teve uma hemorragia, precisou ser recolhida. Um exemplo. Ah, entendi de onde veio. A partir do momento em que eu entendo de onde veio, 50% do problema resolveu. Só que a gente entra num lugar que nada, absolutamente nada, substitui a ação. Eu não consigo. Não tem absolutamente nada que supere a repetição e a ação. Então, vamos voltar aqui, ó. A formação de crenças.
duas formas, forte impacto emocional e repetição. A repetição, a ação, tem o poder de reconstruir qualquer coisa na tua vida. Então, por exemplo, se você ouviu a vida inteira, você é feia, você é burra, você não é boa em matemática, e isso foi repetido incessantemente para você, como é que você sai disso? Repetindo o inverso para você mesma, repetindo o contrário da afirmação negativa. E é por isso que a gente faz o exercício do eu sou, para reprogramar, para colocar crenças positivas naquilo que você acredita, para fazer uma nova programação. Então, você recebeu a programação de que, você é feia, você é burra, você é incapaz, você é ruim de matemática, você não consegue fazer uma comida, você não faz nada direito. Como é que você sai desse ciclo? Afirmando coisas positivas. Então, o processo inverso, ele também funciona. Mas eu passei por um forte impacto emocional. Opa, eu identifiquei aqui na pontinha do iceberg. Eu tirei do inconsciente, eu trouxe para o consciente. Agora eu consigo fazer diferente. E o forte impacto emocional, ele também é substituído pela repetição, ou ele também gera um forte impacto emocional quando você passa a fazer diferente. Quando você tem esse forte impacto emocional positivo, você também recebe uma reprogramação. Então, você pode reprogramar qualquer coisa na tua vida, de duas formas. Repetição ou através do impacto emocional positivo. Mas qual é o passo essencial para isso? Tirar do inconsciente e trazer para o consciente. Aonde é que surgiu a situação de forte impacto emocional? O que aconteceu? Então, a nossa vida ela é guiada por 5 principais feridas emocionais: rejeição, abandono, humilhação, traição e injustiça. Jaque, mas como é que isso influencia no meu dinheiro, por exemplo? Como é que essas feridas influenciam para que eu possa vender mais? Como é que eu posso faturar mais? Qual é a ligação de mais vendas com feridas emocionais? Vou usar o exemplo de vendas. O exemplo de vendas é o quê? Você tem várias ferramentas. As ferramentas, elas não são difíceis. Qual é a ferramenta? Você pode abrir live no Instagram, você pode fazer post, você pode visitar cliente, você pode mandar mensagem no WhatsApp. Existem infinitas possibilidades de aumentar as suas vendas. Só que o que é que acontece? Já que eu aplico a ferramenta de vendas, eu coloco em prática, mas nada funciona. Eu já cansei de pegar um processo de vendas e tentar repetir ele, mas as minhas vendas não aumentam. O que é que acontece? Ferida de rejeição. Eu tenho tanto medo de ser rejeitada que eu tenho vergonha de mandar uma mensagem para a pessoa. Eu não quero parecer chata, eu não quero parecer inconveniente. E aí lembra que a gente tem escalas de interesse no teu produto. Tem a pessoa que está pronta para comprar, tem a pessoa que não tem certeza ainda, tem a pessoa que está muito distante. Só que aí você tem tanto medo de ser rejeitada que você vai conectar com quem? Com a pessoa que vai te rejeitar, é a pessoa que não está interessada no teu produto, para validar aquilo que o teu inconsciente pensa. Opa, eu estava certa. Opa, isso aqui não é para mim mesmo. Ferida de abandono. Eu morro de medo que o outro vá embora. Eu morro de medo que o outro me abandone, que o outro não esteja lá. E aí, se a pessoa me promete uma coisa e não cumpre, a pessoa falou que ia comprar de mim e sumiu. Eu não quero sentir aquilo, então eu nem ofereço. Ou eu ofereço de uma forma onde existe algo ali que eu nem consigo enxergar e eu nem consigo repetir aquilo. Humilhação. Qual é o sentimento de vergonha? Qual é o sentimento que você foi humilhada, que você foi exposta? E aí você pensa, eu poderia vender mais se eu usasse essa ferramenta.
Mas lá no teu inconsciente, aqui, ó, toda essa parte funda aqui, diz para você, você se expôs, você passou vergonha. Você ofereceu o teu produto, você foi humilhada. Você se esconde. Ou a ferida de traição. Não necessariamente em relacionamento de casal, mas de repente você contou alguma coisa para alguém, essa pessoa te expôs, essa pessoa te traiu. Ou o sentimento de injustiça. Isso influencia diretamente no teu crescimento pessoal e profissional, porque uma pessoa escondida não vai ter boas oportunidades. E como é que eu vou aparecer se quando eu apareci, eu fui humilhada? Então eu tendo a me esconder. Isso aqui influencia diretamente no teu crescimento pessoal e financeiro. Nós não nos conectamos aos outros ao acaso, nós encontramos aqueles que já existem no nosso inconsciente. Volta para a figurinha do iceberg aqui, ó. O meu sistema de crenças vai dar um jeito de validar aqueles que já existem no meu inconsciente. Pode ter 1 milhão de pessoas boas. Eu vou me conectar com quem? Com aquele que valida a minha crença. Se eu acredito que todo homem é igual, todo homem trai, pode ter 1 milhão de homens aqui. Eu vou me conectar com quem? Com aquele que vai validar o meu sistema de crenças. Eu posso ter 1 milhão de pessoas para ofertar meu produto. Se eu tenho a ferida de rejeição, eu vou me conectar com quem? Com aquele que fala que não quer. Aí, quando a pessoa fala que não quer, eu começo a questionar o que tem de errado comigo. Não tem nada de errado com você. Às vezes precisa fazer um ajuste, mas não é pessoal. Não levar para o lado pessoal já é um grande ponto a teu favor. É só o teu inconsciente trabalhando e validando o teu sistema de crenças. Só que observa de onde vêm as tuas feridas: rejeição, humilhação, traição, abandono, injustiça. De onde é que vem? Identificou? Você já tirou aqui de baixo, você já levou aqui para cima. E aí você para de acessar o mesmo ciclo. Porque o que acontece? Nós não escolhemos o outro ao acaso, nós escolhemos aquele que o nosso inconsciente conhece. Aí o que acontece? Vira um ciclo de repetição e projeção. Eu começo a projetar no outro. Eu começo a projetar que eu não tenho amiga, que toda amiga vai me trair, que toda amiga vai me passar para trás, que todo homem vai me trair. Só que isso é uma projeção, é uma repetição daquilo que eu estou repetindo infinitamente para mim. Ver é ser livre. Você enxergou de onde vem o teu padrão, você enxergou a tua ferida. Você começa a observar como é que isso se repete na tua vida. Nós nos tornamos obcecados por aquela que nos nega amor. Aí vem uma pessoa que me critica, que me rejeita e que fala que eu não sou boa o suficiente. Quando eu não tenho autoestima, ao invés de me recolher dessa situação, eu vou lá e eu tento provar que eu não sou aquilo. Eu tento provar que eu sou melhor do que aquilo. Eu tento provar que eu posso fazer diferente daquilo. E aí eu me torno obcecada em provar para os outros que eu não sou aquilo que os outros falaram de mim. Lembra, você tem o direito de se recolher, de se retirar. Nós já falamos sobre isso também, o amor de quem você mais buscou na tua infância. Isso aqui diz muita coisa na tua vida. Eu deixo de ser quem eu sou, eu me torno aquilo que o outro gostaria que eu fosse. E por que é que isso é um padrão tão gritante, principalmente quando o assunto é relacionamento de casal? Porque eu vou me encaixando naquilo que o outro gostaria que eu fosse. Eu abro mão de mim e eu me torno aquilo que o outro gostaria que eu fosse. Isso aqui é o quê? É uma projeção da pessoa que me negou o amor. Então, muitas de nós cresceu com a educação baseada na punição e no medo. Se você fizer tal coisa, vai te acontecer algo de ruim. Ou não faça isso que vai te acontecer aquilo.
E a punição e o medo repetida incessantemente vai criar um padrão na tua vida. Aí eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de crescer, eu tenho medo de fazer um investimento e dar errado, eu tenho medo de avançar. Por quê? Porque eu vou ser punida. A programação guia a tua vida. Então, por exemplo, assim, vou usar o exemplo do dinheiro. Quando eu era criança, algo me aconteceu que minha família perdeu dinheiro. Quando eu tento avançar, eu vou comprar um carro, eu vou comprar uma casa, eu vou fazer algo de diferente. Acontece alguma coisa que me leva para o mesmo lugar. Ah, mas é inveja. Ah, mas não é para mim mesmo. Ah, mas não é para eu sair daquele lugar. Vai repetindo até você aprender, até você conseguir olhar diferente para a situação. Então, nós não somos livres, nós carregamos crenças, memórias emocionais, físicas. A epigenética não traz só características físicas dos ancestrais, mas traz crenças, bloqueios, traumas, e isso em relação a casamento, a dinheiro, a família, a mortes. De repente, existe um padrão na família. Todas as mulheres ficam viúvas. E aí, o que que acontece? Ah, eu nem vou querer casar. E às vezes isso não é consciente. Eu só não arrumo alguém para casar porque eu não quero ficar viúva. Se você observar quantas histórias na tua vida você traz lá de trás que nem são suas, que você só repete e você só replica. Nós somos mais leais do que livres. Até que eu não identifico um padrão de histórias que se repetem, eu não consigo fazer diferente. Se todas as mulheres da minha família se separaram, é como se eu não tivesse autonomia e segurança para fazer diferente. Lembra? Eu não me conecto com outro ao acaso, eu me conecto com aquele que valida a minha crença. E aí eu acho que todo mundo é assim, que todo mundo vai me enganar, que todo mundo vai me roubar, que todo mundo vai querer tomar o meu dinheiro. Qual é o tipo de história que eu vou ter? Qual é o tipo de história que se repetiu na minha família? Se você observar o teu padrão, a tua vida hoje, não é, a grosso modo, muito diferente do que os padrões da tua família anteriormente. Então, o que é que você ouvia da sua mãe, da sua avó, das tuas tias? Ah, a mulher nasceu para sofrer. Ah, porque mulher passou dos 25 começa a engordar. Ah, porque mulher ficou velha, é trocada, é traída. Ah, porque ninguém fica casado a vida inteira. Ah, porque ele vai te trocar, ele vai te trair. Ou aqui surge a super independente que não precisa de ninguém para nada. Nunca dependa de ninguém para nada, não confie nos outros. O mundo está ficando cada vez pior, a gente não pode confiar em nada e nem em ninguém. Depois que você tem filho, fica acabada, porque filho acaba com a tua vida, você perde toda a liberdade. Ah, porque você não pode fazer diferente. Isso repetido várias vezes na tua cabeça, imprinta. Imprinta e você não sabe, você não se dá conta que você está só repetindo uma história. Você só vê o resultado que você tem na tua vida. Pensamento, sentimento, comportamento. Às vezes eu nem penso de forma consciente, mas isso foi repetido tantas vezes que imprintou. E agora eu nem consigo fazer diferente. Eu só percebo porque eu não consigo sair. Então, qual é o caminho de cura? O primeiro passo é repetir o padrão ao contrário. Recebeu afirmações negativas? Reafirma de forma positiva. Só que tem um ponto muito importante que muda o nosso cenário, que é o nosso ambiente. O nosso ambiente tem muita força. Como eram os teus pais? Quem era ausente?
O que você precisava fazer para ser vista, notada e amada por essa pessoa? E até que você não identifica isso, observe que esse é o mesmo comportamento que você tem dentro do relacionamento de casal. É a mesma história, é a mesma repetição, é exatamente a mesma coisa. Eu me esforço para ser vista, eu me esforço para ser amada. Eu faço de conta que eu sou uma pessoa que eu não sou. Eu tento me encaixar naquilo que o outro gostaria que eu fosse. Porque eu aprendi que era assim e eu repeti várias vezes aquilo. Aí hoje no relacionamento de casal eu não entendo por que é que eu faço tanto esforço para ser amada. Eu não entendo por que é que eu preciso fazer tudo pelo outro e não receber. Eu não entendo por que é que essa história se repete na minha vida. Porque imprintou, está programado. Eu vi, opa, eu vi. A partir daqui eu começo a repetir diferente. Só que precisa ter muita coragem para ser você. Precisa ter muita coragem, principalmente para falar não para os outros. Num primeiro momento, é muito difícil. E principalmente, a pessoa fala, mas o que que aconteceu? Que ela não dizia não, agora ela diz não. Ela enlouqueceu? Principalmente quando você é aquela bobinha, boazinha, que não tem boca para nada. Ela enlouqueceu, agora ela pirou, agora ela surtou. Então, o primeiro passo para a cura é identificar, mapear os seus comportamentos atuais. O que é considerado normal na tua vida? Críticas, brigas, acusações, traições. O que é considerado normal dentro do teu relacionamento de casal? Ah, é normal, é assim mesmo, eu fazer tudo pelo outro e não receber. Ah, é normal, é assim mesmo. O que dentro do teu relacionamento hoje é uma coisa que não é boa e é considerado algo normal? Quais comportamentos seus dentro disso são evidenciados como positivos e negativos? Porque não é tudo sobre o outro. O outro é uma resposta relacional aos meus pensamentos, aos meus sentimentos e às minhas crenças. Lembra? Vem e valida aquilo que eu penso, aquilo que eu acredito. E aí, quais comportamentos eu tenho que são bons ou são ruins ou que podem ser melhorados? Quais comportamentos podem ser evidenciados nisso? Quais comportamentos eu posso melhorar? Quais comportamentos eu posso parar de ter? O que é considerado normal, que não é tão normal assim, ou que pode ser retirado de como normal? Para que a gente possa mudar, lembra que nós percebemos, nós observamos, nós recebemos um, um combo de crenças a teu respeito, a respeito de quem você é, do teu corpo, das tuas capacidades, das tuas incapacidades. E a pessoa que te trouxe essas informações, ela tinha um corpo de conhecimento, um corpo intelectual. E às vezes não tinha muito conhecimento. Às vezes era baseado em crenças religiosas, educação, cultura. Às vezes essa pessoa não tinha conhecimento, não tinha formações. Veio de uma base muito religiosa, baseado na culpa, na punição, no medo, na castração, ou na cultura. A cultura, ela é um fator muito importante, principalmente quando é relacionamento de casal. Ontem eu tinha grupo da Angola, e elas falam, nossa, porque aqui é muito comum os homens terem mais de uma família. Ah, porque eu conheço, por exemplo, eu tenho atendo mulheres que o pai tinha três famílias e as famílias moravam todas na mesma casa. As três esposas moram na mesma casa. Isso é a cultura, a educação através da cultura. E aí, o que é considerado normal? Claro que para nós aqui não é algo tão comum, mas não significa que não acontece. Às vezes acontece. Então, o que é considerado normal, que não é tão normal assim? A pessoa que te formou, que te educou, qual era o corpo de conhecimento dessa pessoa? Ai, mas a pessoa que me educou foi educada pela minha avó. Minha avó não tinha ensino.
Minha avó não tinha educação. Minha avó foi criada dentro da igreja. Isso é bom ou é ruim? É o que é. Não adianta querer criticar, não adianta querer achar que não tá bom. Você recebeu o que ela tinha para te dar. A partir daqui você pode fazer diferente. Você não precisa repetir. Você pode reprogramar. Você pode fazer isso através de uma nova repetição. Se a pessoa que te formou, que te educou, que te deu educação, não tinha conhecimento, você busca conhecimento, você faz diferente por você. Ficar sentada com o bracinho cruzado lá reclamando e aceitando que esse é o normal da vida, você só vai ter mais do mesmo. Crenças, observe quais são as suas verdades sobre você, o que você acredita sobre você, o que você pode reprogramar sobre você, sobre a tua vida. Eu não posso viajar porque é muito difícil. Eu não posso ir para fora do país porque isso aí não é coisa de mulher. Eu não posso ficar bonita porque se eu ficar bonita eu vou ser atacada, eu vou ser criticada. Não sei quais são as crenças que você tem sobre a tua vida. Trabalho é muito difícil. É preciso muito esforço para ganhar pouco dinheiro. Quais são as crenças sobre família? Homem é tudo igual. Você vai ser traída, você vai ser trocada. Filho vem para acabar com o corpo. Porque não, os teus filhos nasceram, teu casamento acaba. Quais são as tuas crenças? Quais são as tuas crenças sobre Deus? Porque Deus castiga, Deus vai punir, Deus vai castigar. Então pense comigo, quem tem filhos? Se você se vê o teu filho lá com 1 ano e pouquinho, um bebezinho, aprendendo a caminhar, teu filho vai, dá um passinho, dá 2, cai. Levanta, dá mais um passinho, dá outro passinho e cai. Você, como mãe, puniria essa criança? Queimaria no fogo do inferno? Iria chicotear, castigar? Se você não faria isso com uma criança que está tentando acertar, por que é que Deus, na sua infinita bondade, faria isso com você? Deus não castiga, porém, as consequências chegam. Nós temos o livre-arbítrio quando o assunto é plantio, mas nós não temos o livre-arbítrio quando o assunto é colheita. Obrigatoriamente eu vou colher o que eu plantar. Ninguém planta batata e colhe cenoura. Você vai colher aquilo que você plantar. Por isso que quanto mais consciência você tiver, quanto mais você se questionar sobre você, sobre as suas capacidades, sobre as suas incapacidades, sobre relacionamento, sobre coisas diferentes, mais clareza você tem e diferente você consegue fazer. E aí você planta coisas diferentes. Hoje a tua vida, ela nada mais é do que uma colheita de um plantio que aconteceu 5, 10, 15 anos atrás. E aí você fala, nossa, mas eu era uma tapada, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Sem consciência, você estava plantando. E hoje você está colhendo o que você plantou. Como é que eu faço diferente a partir daqui? Eu planto sementes diferentes. Eu não tenho como voltar e fazer diferente. Eu posso fazer diferente a partir daqui. Quais são os teus valores? O que importa para você? Deus, família, trabalho, verdade, lealdade, fidelidade. O que importa para você? E aonde é que muita gente se perde? Lembra que eu falei para vocês dos níveis de consciência lá, nossa primeira figurinha, nossa primeira pirâmidezinha lá? Necessidades fisiológicas, segurança física, autoestima, a inteligência espiritual, a primeira pirâmide lá. Onde é que a gente se perde muitas vezes? Eu não tenho controle sobre certas coisas na minha vida. Eu não consigo ser guiada por Deus, não consigo ser guiada pelo universo.
Eu não sei o que vai acontecer na minha vida, eu não tenho controle, mas existe uma força maior que me guia, que me rege. Só que muitas vezes aonde é que a gente se perde? A gente coloca o marido no primeiro lugar, coloca filhos no primeiro lugar. Isso tudo é sobre dependência emocional. Quando eu projeto no outro aquilo que não tem como preencher em mim. Então, relacionamento de casal tem coisas que não vai conseguir preencher em você. Filho, tem coisas que o teu filho não vai conseguir preencher. Só que existe uma força maior, um Deus, o universo, aquilo que você acredita, que é capaz de preencher. E quando você tem autoestima e você está preenchida disso, você para de buscar fora, você para de buscar validação nos outros, você para de tentar se encaixar, você para de fazer o que você faz para ser vista, ser amada, ser valorizada. Você sai desse ciclo de repetição. Então, quais são os teus valores? O que é que está em primeiro lugar aqui na tua família, na tua listinha? Qual é a tua nova história a partir daqui? Lembra que nada, absolutamente nada, supera a ação, a repetição e a disciplina. Você pode reprogramar a tua vida em todas as formas, através da repetição e da disciplina. Eu não gosto do meu corpo. Ai, eu engordei. Ai, tô magra demais, gorda demais. Ai, porque isso é genética. Constância e disciplina todos os dias. Nova alimentação, exercício físico, água. Você consegue mudar o teu corpo. Você pode vir de uma família de obesos. Se você mudar o teu padrão, a tua repetição, a tua disciplina, você consegue fazer diferente. Qual é a tua dificuldade em relação ao dinheiro? Ai, não consigo fazer dinheiro. Para eu fazer dinheiro, eu preciso ficar boa em quê? Em vendas. Eu preciso aprender a vender. Não tem outra opção, outra possibilidade a não ser repetir e ficar boa em vendas. Para que eu possa crescer e faturar, eu vou fazer o quê? Aumentar meu fluxo de caixa. Para eu aumentar meu fluxo de caixa, eu preciso fazer o quê? Vender mais. Mas como é que eu vou vender mais se eu tenho vergonha? Se eu não quero incomodar a pessoa? Qual é o primeiro passo para fazer diferente, para faturar mais? Vender mais? Esquece a tua ferida de rejeição, a tua ferida de abandono, que fica boa no processo. Ai, mas o meu produto é muito difícil vender. Foca nas pessoas que têm interesse. Oferecer o produto para a pessoa que tem interesse já te poupa um grande dor de sofrimento. Só que aí lembra da ferida de rejeição. Quais as pessoas que você vai se conectar? Com as que você não quer. E aí vai validar, isso aqui é uma merda mesmo, isso aqui não vai dar certo. Então, o que na tua vida você vai passar a repetir de forma diferente a partir daqui? O que na tua vida você vai ficar boa? O que você vai fazer diferente a partir daqui? Processo de vendas? Corpo? Autoestima? Cuidado? O que você vai fazer diferente a partir daqui? Qual é a nova história que você vai escrever? Independente do teu modelo de crenças, independente daquilo que te aconteceu, nada substitui a ação e o plantio. Lembra? Você tem livre arbítrio de plantar o que você quiser. Você só não tem de colher. Então, plante as sementes certas. E o que é que você escolhe dar prioridade para fazer diferente? Se eu quero um resultado diferente na minha vida, eu preciso começar a fazer diferente. Aquilo que eu estou fazendo está me trazendo o mesmo resultado. Para que eu possa ter um resultado diferente, eu preciso plantar algo diferente. E aí, como é que eu faço isso? Observando onde é que eu preciso mudar, qual é o resultado que eu quero fazer diferente, o que eu quero mudar a partir daqui.
e eu começo a plantar sementes diferentes. Então, se questionem, quanto maior for o teu autoquestionamento, quanto mais você se observa, quanto mais você vai entendendo os teus pensamentos, sentimentos e comportamentos, opa, isso aqui vem daqui, entendi, vi, posso mudar e fazer diferente. E aí entra num eterno orai e vigiai, que é a parte mais difícil, que é a parte da repetição, todos os dias a mesma coisa. É a parte mais difícil. Conseguir sair disso, conseguir fazer diferente através da repetição. Orai e vigiai. Identifiquei. Opa, já abriu, já melhorou. Mas a construção é repetida. A construção é contínua. Então, observe as crenças que você tem a teu próprio respeito, sobre as suas capacidades, sobre as suas incapacidades, sobre relacionamento, sobre dinheiro. O que é que eu decido deixar de acreditar a partir daqui? O que é que eu decido fazer diferente a partir daqui? Como estamos, mulheres? Alguém quer falar? Alguém tem alguma dúvida? Quer fazer alguma... Pode abrir o microfone, pode falar, Samira. Boa noite primeiro, já que cheguei Seja atrasada bem-vinda. na aula. Obrigada. Você falou no início, início da aula não, mas que eu não estava presente, mas logo depois ali do início, a questão da separação da mãe, em algum momento da vida, quando o bebê, enfim, que isso pode gerar o trauma do medo de abandono. Uhum. A minha dúvida é, eu passei por isso, eu fui separada da minha mãe na gestação, né? No nascimento, né? Após o nascimento, aham. Eu sou gêmea com uma outra pessoa, né? Com a minha irmã, e nós fomos separadas da mãe porque a gente nasceu prematura, né? Nascemos de 8 meses. Então, ficamos na incubadora até fechar o ciclo todo ali de 9 meses e tal. Quanto tempo vocês E ficaram na incubadora? eu fiquei 40 dias e a minha irmã ficou 30. É bastante, né? E ficou bastante. Então, a gente não passou pelo processo de amamentação, enfim, todo aquele processo ali do pós-parto, né? Uhum. E depois disso, passado ali esse período ali, a gente veio para casa e em menos de 30 dias a gente foi internada novamente com problemas de saúde, com pontada pneumonia no caso, né? Porque, na verdade, eu nasci com 900 gramas e a minha irmã nasceu com 1 quilo. Muito Então, assim, frágeis, né? Não tinha muito saúde. frágeis. Então, a gente acabou voltando para o hospital, logo na sequência. Então, foi mais um período de separação da mãe depois disso. Então, assim, provavelmente isso gerou esse trauma, essa ferida de abandono, né? Então, a Sim. minha dúvida como que isso porque assim, eu não visualizo, como você deu um exemplo ali, a questão de pode hoje trazer o trauma na minha vida atual com relação ao meu relacionamento, de eu ter medo de ser abandonada por ele. Tá, vou Isso fazer não só uma... identifico. Tá, vou Aí fazer a só... minha dúvida é Me assim, tem permita... algum outro Tá, me permita cenário entrar na tua que isso possa se história. apresentar? Tá, me permita entrar na tua história porque eu conheço. Posso? Uhum, sim, Então, o que que pode. acontece? Eu lembro que você me trouxe a informação de que era um menino muito grande. Na hora de nascer, eram duas meninas. Isso já é um Uhum, trauma de rejeição. Então, tá, não necessariamente isso reflete dentro do teu relacionamento de casal, mas pode surgir como um medo de aparecer, um medo de se expor e não ser bem aceita, um se calar para que a pessoa não discorde da tua opinião, um, uma forma de que eu preciso me diminuir, porque se eu falar, a pessoa vai me criticar. O medo da crítica é uma ferida de rejeição. Movimento de amor interrompido. Ah, sim, sim, pode ter gerado ali na situação do nascimento, esse afastamento abrupto da mãe com a irmã, toda a situação que aconteceu. Qual é o primeiro sentimento, que acontece ali? Um movimento de amor interrompido. O que é um movimento de amor interrompido? É como se eu não pudesse receber o amor, como se o amor da minha mãe não pôde fluir para mim. E aí isso pode refletir na minha vida de diferentes formas. Aí você precisa ser sincera com você e avaliar onde isso encaixa. Por exemplo,
eu preciso fazer esforço para ser amada, eu preciso me encaixar para caber, eu preciso ser aquilo que o outro gostaria que eu fosse, para então, assim, eu ser amada. E outra coisa que tem por trás, ser aquilo que o outro gostaria que eu fosse para não ser rejeitada. Lembra que a gente tem uma ferida de rejeição ali. Aí tem uma primeira ferida de rejeição. Isso implica diretamente em vendas, na tua abertura, na tua exposição, no, Isso eu identifiquei. no medo de alguém me Isso, diga não. E aí você se conta 1 milhão de histórias. Ah, meu produto não é bom o sim. suficiente. Ah, é porque isso aqui é muito difícil. Ah, é porque você fica inventando história. Sim, a ferida de humilhação eu identifiquei na minha questão de trabalho, no caso, como você está dizendo, com relação à minha empresa, produto, enfim, aparecer, isso eu identifiquei. Eu só não ficou claro para mim da separação da mãe, o medo do abandono, tirando o cenário, por exemplo, do meu relacionamento, que eu não identifiquei que eu me sinta dessa forma, com medo de ser abandonada ou que eu tenha que ser outra pessoa para caber na vida dele ou algo assim, isso eu não identifico. A minha dúvida é, existe algum outro cenário em que isso possa se apresentar É uma programação. de uma forma geral? Isso pode se refletir na tua vida de diferentes formas. Eu não sei como está hoje, mas você percebe que em um determinado momento você sustentava muitas coisas. Sim, ou pode ser ao contrário, por exemplo, por eu ter essa ferida de abandono, eu não me permitir, eu não achar que eu possa amar ou que eu consiga demonstrar amor ou afeto, porque eu posso ser rejeitada, talvez, ou abandonada, ou alguma coisa assim. Eu, Tipo, eu, isso pode se refletir dessa forma, o fato de que eu demonstro amor, ou eu não claro, consigo demonstrar porque aí amor. você se fecha, porque eu me fecho, eu nem permito que o outro se aproxime, porque é melhor eu rejeitar do que eu ser rejeitada. A ferida de rejeição me dói, então eu não nem permito que a pessoa se aproxime, porque eu mesma fico blindada. Como é que a ferida de abandono pode refletir, por exemplo, nas tuas vendas? Nossa, eu tenho um super negócio aqui. Essa semana eu vou fechar um evento que vai me salvar 3 meses para frente. Vai lá e não dá certo. A pessoa não fecha. E aí eu já tinha programado na minha cabeça aquilo que ia ser assim, 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 assim. Na hora a pessoa vai lá e a pessoa não fecha. Acredito que existe sim a ferida de abandono no nascimento, só que no meu ponto de vista, vejo que faz sentido para você. No meu ponto de vista, num primeiro momento, a ferida da rejeição ali é maior, a ferida de rejeição ali no nascimento é maior, o movimento de amor interrompido, essa falta de conexão com a mãe, o não amamentar, o leite materno é o suprimento da vida. Então, eu nasci. Eu continuo sendo viva através do quê? A minha vida se perpetua através do quê? A partir do momento em que eu nasci? Através da alimentação, do amor, Leite. do... Eu não recebi esse leite. Interrompeu. Aí, quando eu cresço, o que é que provê o meu sustento na vida adulta? o alimento que eu corro atrás, que eu Você tem alimento com o quê? O teu alimento vem através do quê? no meu trabalho, no dinheiro que eu ganho. Do dinheiro. Você entende a relação entre o movimento de amor interrompido da mãe não amamentar com o dinheiro? O leite materno é o que vai te dar força para que você continue viva. Aí, quando eu cresço, o dinheiro vem com muito esforço ou vem e vai embora. A raiz pode estar na falta de amamentação. Já que, mas o que eu vou fazer? Minha mãe não pôde me amamentar porque eu tinha 900 gramas, eu tive que ir para a incubadora. O que é que eu faço a partir daqui? Eu identifiquei, tirei do inconsciente, trouxe para o consciente. A partir do momento em que eu identifiquei. Então, tá. Primeiro momento, ferida de rejeição, movimento de amor interrompido. A criança nasceu, não foi para o colo da mãe, não recebeu aquele amor.
Hoje eu tenho muita dificuldade de receber. Tenho dificuldade de receber ajuda, presente, dinheiro. Ai, capaz que eu vou cobrar isso aqui é muito caro. Ai, não vou, nem vou falar que é esse o preço, senão a pessoa não vai querer. Você entende onde o movimento de amor interrompido influencia na questão do dinheiro? E aí eu não amamentei, eu não pude receber aquilo. O dinheiro é muito difícil na minha vida hoje. Tá, isso é o que eu queria te dizer. No meu ponto de vista, a, a ferida de rejeição muito maior do que a do abandono no momento do nascimento ali, ferida de rejeição muito forte, movimento de amor interrompido, não amamentação. Identificou o medo de se expor, de vender, já associou uma ferida de humilhação, que nem vou entrar em detalhes, mas você identificou, já identificou isso. Tá, como isso influencia no meu dinheiro? Identifiquei. Onde eu vejo que está mais forte a tua ferida de abandono? No momento em que perdeu o teu pai. E principalmente no momento em que perdeu o teu pai, teve que assumir muitas responsabilidades. Aí eu tive que assumir mais força ainda. Aí eu tive que assumir mais responsabilidade ainda. E aí você entende quando eu falo de eu tenho que abrir mão de quem eu sou para que eu seja amada. Ninguém te falou isso, ninguém falou, Samira, vá trabalhar porque agora você precisa sustentar a casa. Só que você mesma tomou essa iniciativa. Você mesma começou a assumir um papel que não era teu. A partir do momento em que você assume um papel que não é teu, isso é um esforço para ser amada. Então, no teu relacionamento, como é que isso implica? Fazer muito por ele, cuidar muito dele, se preocupar muito com ele, querer controlar muitas coisas sobre ele. Entende? É, com relação ao relacionamento que você falou agora, ficou bastante claro para mim. É, mas o que você disse assim agora, por último, de fazer, querer fazer demais por ele ou cuidar muito das coisas dele, eu vejo que eu sou o contrário, entende? Por isso que eu perguntei para você se poderia se apresentar da forma de eu Sim. não expressar o sentimento, não expressar carinho ou não demonstrar carinho, porque a única coisa que fez sentido para mim ali quando você falou do relacionamento foi a questão do controle. Talvez eu queira às vezes controlar muito ele ou Aham. as coisas que ele faz ou como ele faz, entende? Isso sim. Mas o fato E aí, o que que acontece? Quando você solta, o negócio desanda, que foi o que aconteceu quando a gente falou, né? Então, e só que E daí a aí, questão de querer isso fazer que... demais por ele ou coisa assim, eu não é o contrário, entende? Ah, Parece assim que eu tenho a mas impressão que isso de precisa, querer que não merece. controlar, Algo assim. isso de querer controlar, mesmo sem você perceber, é fazer muito por ele. Porque o que que acontece? Opa, eu tenho que estar em cima, eu tenho que estar tudo organizado, tudo planilhado, tudo ajustado, porque se eu sair daqui, o negócio desanda. Isso é controle, isso é excesso de cuidado. E se eu deixo ele lidar com as consequências? Ah, fez coisa errada? Vai vir consequência. Ah, mas isso vai influenciar diretamente na nossa vida, no nosso dinheiro. Só que até que ele não aprende, ele repete. Então, sim, é difícil deixar ai, vai fazer coisa errada. Só que até que ele não aprende, ele volta para o mesmo lugar. Então, esse excesso de controle também é uma forma de cuidado demais. E aí a gente volta na história do movimento de amor interrompido. Eu não recebi o colo da minha mãe a hora que eu nasci. Eu não sei demonstrar fisicamente, eu não sou doce, eu não sou gentil, eu não sou carinhosa, que se vire. Só que aí você demonstra isso de outra forma, cuidando demais. Entende? Não necessariamente vai demonstrar através de beijo, carinho, de abraço, principalmente se você não recebeu. Se você não recebeu, você nem tem como dar, você nem conhece aquilo. Ah, nem encosta muito em mim. Você entende a frieza quando você nasceu? Opa, então é assim que eu sou. Eu sou fria, eu sou assim. Mas eu não recebi.
Agora Entendeu? fez total sentido. Entendeu? Ficou claro? Sim, agora ficou claro. Então, depois Porque pega um papel e uma caneta e observa o que falavam de você, quais as crenças sobre dinheiro. Você vai ver que as peças vão se encaixando. Ah, porque trabalhar por conta é muito difícil. Ah, porque é muito mais fácil ter um salário. Só que se você trabalhar por conta, você pode fazer muito mais dinheiro. Aí depende de você e do teu esforço. Ah, mas eu não consigo vender. Aí você vai achar onde que. E uma coisa não anula a outra. Você identificou. Mas aí você precisa melhorar teu processo de vendas, você precisa melhorar a divulgação do teu produto. Só que aí o que que acontece? Você não tem mais vergonha, você não tem mais medo. Você entende que uma coisa está conectada com a outra e faz diferença no teu resultado final, inclusive no dinheiro. Quando você perde, quando você tem segurança em você, você aprende a falar, você consegue se expor, e você não precisa se expor de uma forma boba ou ingênua. Você se apresenta de forma intencional. Só que muitas vezes você evita isso pelo medo de ser rejeitada, medo de ser criticada, ferida de humilhação. Então coloca tudo no papel que você vai trazendo isso. Opa, eu vi, eu identifiquei, eu tirei do inconsciente, eu trouxe para o consciente. A partir daqui eu consigo fazer diferente. Eu só consigo mudar na minha vida a partir do momento que eu identifico. Até que aquilo não é consciente, aquilo vai se repetir. Opa, eu trouxe para o consciente, identifiquei, planto uma semente diferente, faço diferente a partir daqui. parece que a única forma da gente corrigir uma ferida ou curar uma ferida é fazendo o processo, digamos, de forma diferente, de forma invertida, fazendo ao contrário. Plantou uma Mas e se semente quando a de gente meia não boca e consegue. capaz, replanta a semente de forma consciente, de forma E se intencional. a gente não consegue ainda fazer diferente, tipo, tenta, mas não, ainda é pesado, ainda não consegue fazer, então entende-se que a ferida não foi curada. Depende. Existe uma lealdade e pode existir um medo de desagradar. Então, por exemplo, assim, não sei, vou usar um exemplo, vamos ver o que faz sentido. Por exemplo, nenhuma mulher da minha família ganhou dinheiro. Nenhuma mulher da minha família conseguiu empreender, conseguiu ter sucesso com a sua empresa. Isso é uma coisa que não existe na minha família. Entende o quão difícil é pesado isso? Fazer diferente, quebrar todo um padrão. E aí, mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha isso de forma consciente, vem que isso aí não é para mulher. Isso aí é muito difícil. Isso aí não vai dar certo. Melhor trabalhar para alguém e ter um salário fixo no final do mês. E aí você vai identificando de onde é que vem. E se você fizer muito dinheiro? E se a tua empresa dá certo? Diferente de quem da tua família você fica? Provavelmente de todas. E qual é a Uhum. primeira lei? Então, o trazer para a consciência, o trazer para a consciência não necessariamente quer dizer que você vai conseguir fazer diferente, né? Às vezes você traz para a consciência, a gente sabe que é isso, identificou, sabe que é isso que aconteceu, porém quando você vai fazer o movimento de fazer diferente, não sai, não, ainda não consegue concluir, digamos Aí assim, você né? E volta pode, para aquele lugar. aí você pode ver isso de várias formas diferentes. A repetição de um novo padrão, às vezes toma tempo. Não significa que não consegue fazer. Consegue, só que às vezes é mais difícil. Aí eu tento e eu não consigo. Opa, diferente de quem eu fico. Diferente de todas as mulheres da minha família. Ninguém casou, ninguém foi feliz. Como é que eu vou fazer isso? O próprio sistema dá um jeito de querer validar as crenças que você tem. E aí é difícil manter. Só que o que é que você faz? Você ora e pensa, elas já pagaram esse preço, não faz sentido. Já sofri lá com elas. Opa, agora minha vida eu posso fazer diferente. E se tem algo que ainda está repetindo, ainda está voltando para o mesmo lugar, se questiona o que é que eu estou vendo, que eu não estou vendo aqui, que eu preciso ver. O que é que eu preciso aprender aqui que eu não aprendi ainda?
toda situação tem um aprendizado positivo em relação ao que está vivendo, por mais difícil que seja. Mas se eu nego isso, se eu nego esse aprendizado, a história vai dar um jeito de se repetir. Então começa a questionar, diferente de quem eu fico? Porque aí tem o medo de ser excluída, né? Porque aí se eu fizer diferente, vou ser excluída. Então eu faço igual para pertencer. Entende? Sim, E aí você pode honrar de uma forma diferente, sem dor e sofrimento. Você pode honrar cuidando da tua vida e sendo feliz. Sem repetir dor e sofrimento. Fechou? fechou. Sueli, meu Deus, tomando chimarrão essas horas, como é que dorme? Tá fechado o microfone. Abre embaixo ali, não estão te ouvindo. Uh-uh. Não abriu. O que que você apertou aí que você virou a câmera e não abriu o microfone? Aí, agora É deu. que 3h30 eu tô acordada, eu falei. Ah, é que o teu horário é diferente. É. Aí eu tô fazendo uma torta salgada, aí eu vou fazer um chá de orégano, porque eu tô com bastante tosse. Daí eu tava tomando chimarrão, cortando tempero, escutando. Ficou com alguma dúvida, Sueli? Não, Quer fazer algum comentário, algum parênteses aí? não. Ali, referente ao que ela falou, eu até entendo que o Pedro, também aconteceu com o Pedro isso, né? Quando ele nasceu, Então, você que ele observa nos foi comportamentos separado dele. de mim. Aham. Só que, às vezes, como mãe, tem coisa que não consegue fazer e o processo dele, ele tem que Que correr atrás. ser resolvido. Que, como mãe, às vezes não Uhum. consegue resolver e também não consegue poupar filho do que precisa passar, né? É, porque na hora que ele nasceu, daí ele foi também, né? Vou levar ele para ficar lá. Acho que ficou o quê? 1 hora e pouco, Ele nasceu de cesárea ou mas nasceu de ficou parto normal? parto normal. Hum. Só que daí já passou da hora, né? Então, aí você observa os comportamentos dele. Às vezes ele é um que faz Aham. muita coisa para chamar atenção e no fundo só está buscando amor. Uhum. Verdade. E você, Dani? Oi, eu Ficou com tava com alguma o dúvida? microfone Quer fazer alguma pergunta? Não, tava aqui ouvindo, tá tudo ok. Mulheres maravilhosas, agradeço vocês pelo nosso grupo. Hoje a gente encerra, hoje é a nossa última aula. Vou sentir saudade de vocês. Espero que esses Também. momentos tenham trazido clareza, que vocês consigam aplicar, principalmente aplicar isso na vida de vocês de uma forma prática, porque a ação faz toda a diferença. A disciplina, a constância, a repetição é capaz de reprogramar qualquer outra coisa. Então, percebam que tem pessoas que nunca fizeram um processo de autoconhecimento, nunca fizeram um processo de autodesenvolvimento, vêm de uma família pobre, às vezes conseguem construir coisas, mas o que é que muda? A fé, a confiança em algo maior, a conexão com o divino pessoal, aquilo que acredita, isso tem muita força. Então, a gente é capaz, sim, de mudar o nosso cenário, mudar o resultado final de relacionamento, venda, dinheiro, por mais difícil que tenha sido a nossa história. Então, nada, absolutamente nada substitui a ação. É claro que a partir de todos esses ensinamentos, de todos esses conhecimentos, a gente consegue encurtar o caminho, mas não adianta ver e voltar para o mesmo lugar.
o plantio da semente tem que ser diferente. Então, eu encerro com vocês mais um grupo. Muito obrigada. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande beijo. Mandem notícias no grupo. Fiquem bem. Um grande beijo. Eu vou assistir nesses dias todas as aulas aí de novo. Ah, pode assistir. Eu vou organizar lá no grupo em forma de playlist, que aí fica certinho uma atrás da outra. Deixo disponível para vocês em forma de playlist, ok? Fica tudo certinho. Eu vou ficar, Uma. eu vou ficar 2 semanas, né, parada, daí dá tempo, porque não posso fazer nada. Então, faz e refaz os exercícios que você vê que faz diferença na sua vida. Um beijo, meninas. Obrigada. Obrigada a você. Tchau. Tchau. É.